Ela fez um juramento de amor que transcendia a própria vida, mas um destino cruel a forçou a cumprir essa promessa sozinha. O que ela viveu não foi apenas uma perda. Foi um silêncio ensurdecedor, um vazio que ecoava em cada canto da casa que um dia foi um lar. Mas e se a morte não for o fim? E se o amor for uma força tão poderosa que pode rasgar o véu que separa dois mundos? Esta não é uma história sobre despedida. É uma história sobre um pacto. Um pacto que a morte não foi capaz de quebrar. Esta é a história de um reencontro que desafia tudo o que sabemos sobre tempo, espaço e a própria existência. Um reencontro que prova que o amor verdadeiro é eterno. Imagine um amor que não precisa de grandes gestos para se afirmar. Um amor que se encontra nos detalhes mais simples, no café compartilhado pela manhã, no olhar de cumplicidade trocado em uma sala cheia, no toque casual que diz mais que 1000 palavras. Esse era o amor de Ana e Lucas. Um amor que parecia ter sido tecido pelo próprio destino, tão natural e profundo que era como se suas almas já se reconhecessem de uma existência passada, completando-se em harmonia silenciosa. A casa deles era um reflexo desse sentimento. Humilde, sim, de paredes que precisavam de uma nova pintura e de móveis que já contavam histórias de gerações. Mas era, acima de tudo, um santuário. Um lugar impregnado de risadas que ecoavam nos corredores, de sonhos sussurrados à noite e de planos feitos com a certeza inocente de que teriam todo o tempo do mundo para cumpri-los. O jardim era o orgulho de Lucas. Ele cuidava de cada flor, de cada folha, com uma dedicação que só o amor verdadeiro inspira. Enquanto isso, Ana se aninhava na velha rede da varanda, perdendo-se nas páginas de um livro, mas sempre encontrando-se no conforto da presença dele por perto. Aquele era o seu universo. Completo. Perfeito. Eles acreditavam, com toda a fé que dois corações podem ter, que aquela era apenas a primeira de muitas décadas que passariam juntos. Mas o destino, às vezes, tem outros planos. Planos que não consultam nossos desejos, nossas preces ou nossos juramentos. Era uma tarde de outono. O ar estava mais frio, e o céu carregado de nuvens cinzentas anunciava a chegada de um temporal. Lucas saiu para trabalhar como sempre fazia. O beijo de despedida foi rápido, quase distraído, afinal, era um ritual de todos os dias, e havia uma certeza cega de que se repetiria no jantar. Ana o viu partir da janela da cozinha, acenando com a mão sem imaginar, nem por um segundo, que aquele seria o último instante de normalidade, o último fragmento de sua vida como ela conhecia. O que se seguiu foi o silêncio. Um silêncio que começou com a não chegada, com o jantar que esfriou sobre a mesa. Um silêncio que se quebrou com o toque estridente do telefone, trazendo palavras duras e impessoais. Acidente, impacto, não resistiu. E então, o silêncio voltou. Mas era um silêncio diferente, agora. Mais pesado, mais absoluto, mais aterrador. Era o silêncio de um futuro que desmoronou. Era o silêncio de um coração que, de repente, tinha metade de seus batimentos arrancados para sempre. E é aqui, neste abismo de dor e desespero, que a maior parte das histórias terminaria. Mas a nossa está apenas começando. Porque o que aconteceu depois é algo que vai desafiar tudo o que você acredita ser possível. Fique comigo. Os próximos minutos vão mudar a forma como você enxerga a vida, a morte e o poder infinito de um amor que se recusa a morrer. Nos meses que se seguiram à partida de Lucas, Ana não vivia, ela sobrevivia. Cada dia era uma batalha contra um vazio tão profundo que parecia físico, uma presença ausente que preenchia cada canto daquela casa que outrora fora um lar. Ela vagava pelos cômodos como um fantasma, tocando objetos que pertenceram a Lucas como se pudesse absorver através das pontas dos dedos algum último resquício de seu calor, de sua essência. As refeições perdiam o sabor,
transformando-se em meros rituais vazios que seu corpo relutante realizava por pura necessidade biológica. As noites eram as verdadeiras provações. A cama, outrora um santuário de aconchego e intimidade, transformará-se em um vasto deserto de solidão. Ela se enrolava no lado dele, enterrando o rosto em seu travesseiro, ainda impregnado com o leve aroma que teimosamente persistira, uma cruel e bela lembrança que ao mesmo tempo confortava e dilacerava sua alma. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo som abafado de seu choro, uma dor tão visceral que parecia vir das profundezas de seu ser, como se parte de sua própria existência tivesse sido arrancada junto com ele. A rotina tornará-se um pesadelo acordado. Acordar era lembrar. Respirar era lembrar. Existir era lembrar. Ela via seus casais de amigos, ouvia risadas na rua, observava maridos e esposas comprando pão na padaria da esquina, e cada cena comum tornava-se uma facada lembrando-a do que havia perdido. A pergunta por quê ecoava em sua mente em um loop incessante, um mantra de agonia que não encontrava resposta. A fé que sempre a aquecera começava a rachar, substituída por uma amargura crescente. O mundo perderá suas cores, reduzindo-se a tons de cinza. Ela era um corpo sem alma, habitando um mundo que continuava girando, indiferente à sua dor colossal. Foi em uma dessas manhãs particularmente cinzentas, quando a saudade atingiu um pico tão insuportável que doía fisicamente no peito, que Ana decidiu ir ao cemitério. O caminho até lá era familiar e, ao mesmo tempo, estranhamente hostil. Cada passo era pesado, como se seus pés usassem sapatos de chumbo. O vento frio do outono sussurrava entre as lápides, carregando histórias não contadas de milhares de almas que partiram. Ela parou diante da pedra lisa e simples que marcava o repouso terrestre de Lucas. Seus dedos trêmulos traçaram as letras do nome dele, como se pudesse tocá-lo uma última vez. Ao colocar um buquê de margaridas brancas, suas flores preferidas, ela não conseguiu conter as lágrimas que rolaram quentes e salgadas. E então, num sussurro quebrado, roubado diretamente do mais profundo de seu ser machucado, a pergunta que a atormentava há meses finalmente escapou de seus lábios: por que você foi embora? Você prometeu que nunca me deixaria. A pergunta flutuou no ar frio, não respondida, absorvida apenas pelo silêncio absoluto da morte. Era o grito de um coração abandonado no escuro, clamando por uma resposta que, pela lógica cruel do mundo material, jamais viria. A volta para casa foi ainda mais sombria. A visita não trouxe o alívio que ela secretamente esperava, pelo contrário, intensificou a sensação de perda final e irremediável. Exausta física e emocionalmente, Ana caiu em um sono pesado e agitado ainda vestida, seu corpo finalmente cedendo ao cansaço extremo da tristeza. E então, aconteceu. Na fronteira tênue entre a vigília e o repouso, no reino onde a lógica dorme e o impossível ganha permissão para existir, Lucas veio até ela. Não era o Lucas pálido e machucado que sua mente temia lembrar. Era o Lucas em sua essência mais pura, radiante, vestindo trajes de uma brancura imaculada que parecia emanar luz própria. Seu sorriso não era de despedida, mas de reconforto profundo, um sorriso que transmitia uma paz tão avassaladora que, por contraste, fazia toda a dor terrestre parecer pequena e transitória. Seus olhos, que ela tanto amara, brilhavam com uma sabedoria e um amor intensificados, incontaminados pelas limitações do corpo físico. E a voz, sua voz não vinha através de ouvidos, mas ressoava diretamente dentro de sua consciência, clara como cristal e suave como seda: Ana, eu não me fui. Apenas mudei de plano. O impacto foi tão violento e real que Ana acordou de sobressalto, seu coração batendo descontroladamente contra as costelas, como se tentasse fugir do peito. A respiração era ofegante, e os olhos arregalados vasculhavam o quarto escuro, buscando uma prova, um sinal, qualquer resquício daquela presença sublime.
O quarto estava vazio. Mas a sensação era palpável. Uma paz inexplicável, um calor reconfortante que ainda preenchia o ar, e o eco daquela voz, nítida e inconfundível, ainda reverberando em cada fibra do seu ser. A pergunta que surgiu então em sua mente não foi mais por que você foi embora, mas sim uma dúvida que tremia entre o desespero e a esperança mais louca: seria apenas um sonho, ou algo mais? E é aqui, caro espectador, no limiar entre a dor e a esperança, entre o mundo tangível e o invisível, que a história verdadeiramente começa a se revelar. O que você faria se recebesse um sinal tão claro de um ente amado que partiu? Você o descartaria como um mero desejo do subconsciente, um reflexo da sua dor? Ou você teria a coragem de considerar o impossível? O que Ana descobriu nos dias seguintes é algo que vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre a vida, a morte e a conexão que persiste além do véu. Fique comigo, porque o que vem a seguir não é apenas um relato, é uma evidência de que o amor é a mais poderosa e eterna das forças do universo. A reviravolta está prestes a começar, e ela vai tocar no mais profundo da sua alma. As semanas que se seguiram ao sonho foram um turbilhão de emoções contraditórias para Ana. A mensagem de Lucas ecoava em sua mente como uma melodia distante, bela mas inatingível. A dolorosa realidade do mundo material ainda a mantinha cativa, a cama vazia, a solidão das refeições, o silêncio ensurdecedor da casa. No entanto, uma pequena semente de esperança, frágil como um broto tenro, começara a romper o solo árido de seu coração. Ela não ousava regá-la com muita fé, com medo de vê-la murchar diante do ceticismo implacável que a dor havia plantado nela. Mas, secretamente, no íntimo de sua alma, ela começava a perguntar-se: e se? E se não foi apenas um sonho? E se ele realmente estava, por perto? Foi então, em uma madrugada particularmente serena, quando o mundo exterior parecia estar suspenso em um profundo silêncio, que o extraordinário aconteceu. Ana acordou sem razão aparente. Não foi um sobressalto, nem um pesadelo. Foi um despertar suave, como se uma voz suave a tivesse chamado pelo nome. E então, ela sentiu. Antes de ver ou ouvir qualquer coisa, ela sentiu. O quarto, outrora frio e impessoal, estava agora impregnado de uma calor envolvente, reconfortante, que parecia emanar de todas as direções ao mesmo tempo. Não era o calor abafado de um aquecedor, mas sim uma temperatura vital, quase orgânica, que penetrava sua pele e acalmava seu espírito agitado. Era uma paz profunda, daquelas que ela não experimentava desde os dias felizes ao lado de Lucas, uma serenidade que envolvia seu ser como um cobertor macio e celestial. E então, veio a voz. Não através de seus ouvidos, mas ressoando diretamente dentro de sua mente, clara e distinta como um sino de cristal em uma manhã calma. Era inconfundivelmente a voz de Lucas, mas transformada, suave como uma brisa de verão, carregada de uma doçura e uma autoridade sobrenatural que fazia seu coração estremecer de emoção. Ana, a voz sussurrou, e o simples som de seu nome dito por aquela voz foi como um bálsamo para sua alma ferida: eu estou aqui. Seus olhos se arregalaram, escaneando freneticamente a escuridão do quarto. A lua, quase cheia, lançava raios prateados através da fresta das cortinas, criando padrões de luz e sombra que dançavam no chão. Não havia forma visível, nenhuma aparição fantasmagórica como nos filmes. Mas a presença era tão tangível, tão real, que ela podia quase tocá-la. Era uma certeza inabalável que brotava do mais profundo de seu ser: ele estava lá. Lucas estava ali, naquele quarto, com ela. Nos dias que se seguiram àquela madrugada transcendental, Ana começou a perceber pequenos sinais, sutis mas persistentes, que reforçavam a incrível verdade. Era o perfume dele, seu aroma distintivo de sabonete de cedro e algo exclusivamente Lucas, que aparecia do nada em um cômodo vazio, pairando no ar por alguns segundos antes de desaparecer misteriosamente.
Era o pequeno porta-retratos em cima da lareira, aquele que guardava sua foto favorita dos dois juntos na praia, que ela encontrava levemente deslocado, virado para o centro da sala, como se alguém o tivesse ajustado para ser melhor visto. Uma vez, a xícara favorita de Lucas, aquela que ela guardava no fundo do armário porque não suportava usá-la, apareceu misteriosamente sobre a mesa da cozinha, limpa e brilhante como se tivesse acabado de ser lavada. Eram fenômenos pequenos, inexplicáveis pela lógica, que a ciência descartaria como coincidência ou autoilusão. Mas para Ana, cada um desses eventos era um tijolo construindo uma ponte sobre o abismo da sua perda, uma prova silenciosa de que a conexão entre eles não fora quebrada, apenas transformada. A tensão e a expectativa cresceram dentro dela até atingirem um pico quase insuportável. A dúvida e a esperança travavam uma batalha diária em seu coração. Ela ansiava por uma confirmação irrefutável, um sinal que não pudesse ser negado ou racionalizado. E o universo, em sua infinita sabedoria, estava prestes a entregá-lo. A noite era de lua cheia, um grande disco prateado que pendia no céu como uma lanterna cósmica, banhando o mundo em uma luz fantasmagórica e bela. Ana estava no quarto, olhando pela janela, sentindo a familiar onda de saudade que as noites de lua sempre traziam. Era sob a lua cheia que eles costumavam dar longas caminhadas, falando sobre seus sonhos. Ela se virou e se dirigiu ao armário, passando casualmente na frente do grande espelho embutido na porta. E foi então que ela viu. Não uma sombra vaga. Não um reflexo distorcido. Mas uma imagem clara, nítida e inconfundível refletida no espelho. Atrás de seu próprio reflexo, um pouco desfocado mas perfeitamente reconhecível, estava Lucas. Ele não era um fantasma translúcido ou uma aparição assustadora. Ele parecia sólido, real, vestindo a camisa azul que tanto gostava, e seu rosto estava iluminado por um sorriso tranquilo e radiante, cheio de um amor tão intenso que fez as lágrimas imediatamente bem acima em seus olhos. Seus olhos, cheios de uma serena sabedoria, encontraram os dela no reflexo. O choque não veio acompanhado de medo. Apenas de uma paz avassaladora e de um reconhecimento instantâneo. Ana congelou, sua respiração presa na garganta, incapaz de desviar o olhar daquela imagem milagrosa. E então, a mesma voz calma e amorosa que ela ouvira antes, agora mais clara do que nunca, preencheu o quarto, ou sua mente, ela já não sabia distinguir. Ana, a voz de Lucas disse, cada palavra carregada de uma doçura infinita, o amor que nos une é mais forte que a morte. É um laço que nem a passagem para o outro plano da vida pode quebrar. Eu nunca a deixei. Eu estou aqui, acompanhando cada um de seus passos, compartilhando de suas lágrimas e de suas alegrias. Apenas mudei a forma como posso estar ao seu lado. Ele fez uma pausa, e seu sorriso se aprofundou, transbordando de uma certeza absoluta. Eu estou apenas aguardando. Aguardando o momento certo, o momento designado pelo plano divino, para que possamos nos reencontrarmos definitivamente. Este não é um adeus, meu amor. É apenas um até logo ponto. E então, tão gradualmente quanto aparecerá, a imagem no espelho começou a desvanecer. Não desapareceu abruptamente, mas sim dissolveu-se suavemente na penumbra do quarto, deixando para trás apenas o reflexo solitário de Ana, com o rosto molhado de lágrimas, mas com o coração transbordando de uma emoção que ela jamais pensara ser possível sentir novamente, esperança pura e incontestável. O que você acabou de ouvir não é apenas uma ficção. É um relato do poder mais formidável que existe no universo, o amor que transcende a barreira da morte. Imagine, por um instante, receber uma confirmação tão clara, tão tangível, de que aquele que você ama não se foi para sempre. Como isso transformaria sua própria dor? Como isso mudaria sua percepção de tudo o que é real? Mas a história de Ana não termina aqui. Na verdade, a revelação mais profunda,
a que trará um sentido cósmico para toda a sua jornada de dor, está prestes a ser revelada. O que Lucas quis dizer com aguardando o momento certo? Que plano divino é esse que rege nossos reencontros? E qual foi a missão que Ana descobriu que precisava cumprir aqui na Terra antes desse reencontro final? Fique comigo. Os próximos minutos não vão apenas comover você até as lágrimas, vão oferecer uma consolação tão poderosa, uma compreensão tão profunda sobre a vida após a vida, que você nunca mais vai ver uma despedida da mesma forma. A reviravolta final está chegando, e ela vai tocar no mais profundo do seu ser. A experiência no espelho deixou Ana transformada. Já não era a mulher que vagava pela casa como um fantasma de sua própria vida. Agora, havia um propósito em seus olhos, uma busca incansável por respostas que dessem sentido ao extraordinário que havia invadido sua realidade. A mensagem de Lucas, "O amor é mais forte que a morte", ecoava em sua mente como um enigma sagrado que precisava ser decifrado. Ela não podia mais aceitar a narrativa convencional da morte como um fim absoluto. Sua própria experiência a contradizia de forma muito visceral. Mas para onde ir? A quem recorrer quando se busca compreender o incompreensível? Foi então que ela se lembrou de um convite casual de uma vizinha, meses atrás, para visitar um centro espírita. Na época, mergulhada na dor mais negra, Ana havia recusado gentilmente, fechada em sua própria tristeza. Agora, aquela lembrança surgiu como um farol em sua mente. Com um coração que era uma mistura de nervosismo e esperança tremula, ela decidiu ir. O centro era um lugar simples, acolhedor, impregnado de uma atmosfera de paz que era quase palpável. As pessoas não vestiam roupas extravagantes nem realizavam rituais obscuros, eram pessoas comuns, com olhos gentis e sorrisos tranquilos. Pela primeira vez desde a partida de Lucas, Ana não se sentiu julgada por sua dor ou por sua busca. Pelo contrário, foi recebida com uma empatia silenciosa que acalmou seus temores. E então, ela começou a ouvir. Sentada em uma cadeira simples na última fileira, ela absorveu as palavras que explicavam a vida após a morte não como um mistério temível, mas como uma continuação natural da existência. Ouviu sobre o plano espiritual, uma dimensão de luz e aprendizado onde as almas se refaziam do desgaste da vida terrestre. Ouviu sobre a lei de causa e efeito, não como punição, mas como oportunidade de crescimento. E, o mais importante, ouviu sobre a comunicação entre os planos, não como um fenômeno raro e assustador, mas como uma possibilidade natural, facilitada pelo amor intenso que une as almas. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça cósmico que se encaixava perfeitamente em seu coração. A dor aguda da perda começou a se transformar, lentamente, em uma saudade mais suave, temperada pela compreensão. Lucas não havia morrido. Ele havia retornado. Não havia partido para sempre. Ele estava em casa, em uma dimensão paralela à sua, mas ainda profundamente conectado a ela pelo fio dourado e inquebrável do amor que os unia. A separação era apenas uma ilusão dos sentidos físicos, um véu temporário que a morte rasgava, revelando a eternidade da conexão. Ana começou a frequentar o centro regularmente, encontrando consolo na filosofia que oferecia respostas onde a religião tradicional só oferecia mistério, e a ciência, ceticismo. Mas ela ainda ansiada por algo mais. Uma confirmação pessoal, direta, inquestionável. E essa confirmação chegou em uma noite de reunião mediúnica. O ambiente estava particularmente sereno, carregado de uma energia suave e elevada. Ana observava as médiuns trabalhando com concentração, transmitindo mensagens de amor e esperança de entes desencarnados para suas famílias. Ela rezava silenciosamente, não por uma mensagem para si, mas por paz e compreensão. Foi então que uma das médiuns, uma senhora de olhos claros e expressão gentil, parou diante dela. O silêncio na sala pareceu se aprofundar.
Os olhos da médium estavam semicerrados, focados em algo além do mundo físico. Ela fixou seu olhar em Ana, e um sorriso suave iluminou seu rosto. Minha irmã, a médium começou, sua voz um tom mais grave, mas infinitamente compassada, há um espírito aqui, insistente, vibrante de amor. Um jovem, energia forte, ele me mostra um jardim, flores bem cuidadas, ele diz que você conhece esse jardim. O coração de Ana disparou. Ela mal conseguia respirar. Ele se identifica como Lucas, a médium continuou, e o nome soou como uma bênção no ar quieto. Ele está radiante, envolvido em uma luz branca e dourada. Ele pede para dizer que a xícara no armário foi um pequeno sinal, uma tentativa de dizer que estava por perto. Ana levou as mãos à boca, sufocando um suspiro. A xícara. Um detalhe que ela nunca havia contado a ninguém. A mensagem dele é clara e urgente, a médium prosseguiu, sua voz carregada de uma convicção sobrenatural. Ele diz, Ana, você não pode parar. A sua dor não pode ser em vão. Você ainda tem uma missão aqui na Terra. Uma missão de amor. A médium fez uma pausa, inclinando a cabeça como se escutasse algo. Ele diz que você precisa usar a nossa história. Usar a sua dor transformada em compreensão para consolar outros corações que partem, outras almas que ficam e que sofrem como você sofreu. Ele está ao seu lado em cada passo desta caminhada. Ele não a deixou. Ele a guia, ele a inspira, ele a fortalece. E ele faz uma promessa solene, ele estará ao seu lado, não apenas até o último dia desta vida, mas além, para o reencontro glorioso que os aguarda no plano espiritual. As lágrimas que correram pelo rosto de Ana naquele momento não eram de tristeza. Eram lágrimas de alívio catártico, de uma esperança que se solidificava em certeza, de um amor que se revelava maior e mais poderoso do que qualquer limitação física. Ela chorou por todos os meses de solidão, por todas as noites de desespero, mas agora as lágrimas lavavam a ferida, não a salgavam. Ela não estava sozinha. Nunca estivera. Lucas estava com ela, não como uma memória, mas como uma presença viva, amorosa e atuante. Naquele instante, no silêncio reverente da sala, Ana finalmente compreendeu. A morte não é o fim. É uma passagem. A separação não é eterna. É temporária. E o amor verdadeiro é a chave que abre as portas entre os mundos, a força que desafia a própria morte e que nos une para sempre àqueles que partem primeiro. E agora, eu pergunto a você, o que é essa missão que Ana descobriu? Como a dor mais profunda de uma mulher se transformou no propósito mais luminoso de sua vida? O que ela fez com a promessa de Lucas? Como ela conseguiu tocar outras vidas e transformar sua perda em um legado de amor e esperança? A resposta é a parte mais bonita e inspiradora dessa história. É um testemunho vivo de que as maiores tragédias podem dar origem aos mais belos propósitos. Fique comigo até o final. O desfecho dessa história não vai apenas emocionar você, vai deixar uma semente de esperança eterna no seu coração e talvez, quem sabe, mudar para sempre a forma como você enxerga cada despedida. Ana não apenas seguiu em frente, ela floresceu. A mulher outrora quebrada pela dor agora caminhava com uma leveza que surpreendia a todos. A tristeza não havia desaparecido completamente, pois o amor por Lucas era eterno, mas ela havia sido transformada. Já não era um peso que a arrastava para o abismo, era um suave e doce peso de saudade que a ancorava em um propósito maior. Ela sabia, com uma certeza que transcendia a fé e beirava o conhecimento, que Lucas não era uma memória do passado. Ele era um companheiro do presente. Ele a acompanhava em todos os momentos, no sorriso que ela agora conseguia dar a um estranho, no conforto que oferecia a outros enlutados, na coragem que encontrava para compartilhar sua própria história.
Ele era o sussurro de inspiração em seu ouvido, a força tranquila em seus passos, o amor incondicional que preenchia seu coração. A missão que Lucas lhe revelara não era uma carga, mas uma libertação. Ana tornou-se uma divulgadora fervorosa e compassiva da doutrina espírita. Ela não impunha crenças, ela compartilhava esperança. Através de palestras, de grupos de apoio e de simples conversas, ela estendia a mão para aqueles que, como ela um dia estivera, estavam imersos na escuridão da perda. Ela lhes falava sobre o plano espiritual, sobre a continuidade da vida, e, o mais importante, sobre a perpetuidade do amor. Ela se tornou um farol para navios perdidos no mar da dor, guiando-os para a costa segura do entendimento e da consolação. Sua frase tornou-se seu legado, um bálsamo para centenas de corações: a morte não existe para quem ama. Ela é apenas uma passagem, uma transformação. Nestas palavras simples residia uma verdade profunda que ressoava com a experiência íntima de qualquer um que já havia amado e perdido. Era um lembrete de que o fim que enxergamos é, na verdade, um recomeço que ainda não podemos vislumbrar. E toda a sua jornada, da dor mais profunda à missão mais elevada, ecoava as palavras eternas de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. Ana compreendeu que a maior caridade não era apenas dar esmolas ou ajudar materialmente. Era muito mais profundo. Era o ato de estender a mão para quem sofre e oferecer o conforto da esperança. Era usar sua própria dor para curar a dor do outro. Era amar de forma tão ampla e incondicional que esse amor transcendia a barreira da morte, tornando-se uma ponte entre dois mundos. O maior ato de caridade era, de fato, amar, mesmo além da vida. Amar o suficiente para confiar, para ter fé e para transformar sua existência em um instrumento de paz para os outros. Sua história se tornou um testemunho vivo. Ela não pregava sobre algo que lera em um livro, ela compartilhava algo que havia vivido em sua alma. Cada vida que ela consolava, cada coração que encontrava paz através de suas palavras, era uma vitória do amor sobre a dor, uma confirmação de que Lucas estava certo, sua partida não havia sido em vão. Tinha um propósito. E esse propósito era ajudar outros a encontrar a luz em sua própria escuridão. E agora, eu quero fazer uma pergunta para você, que me acompanhou até aqui nesta jornada emocionante. Se você pudesse receber uma mensagem de um ente querido que já partiu, o que você gostaria que ele ou ela dissesse para você hoje? Pense nisso por um momento. Reflita sobre o poder curativo dessas palavras, mesmo que apenas na sua imaginação. Esse exercício não é sobre saudade, é sobre amor. E o amor, como você viu, é a única coisa que realmente permanece. Se esta história tocou o seu coração, se ela trouxe um conforto para sua alma ou até mesmo uma lágrima de esperança para os seus olhos, me mostre. Deixe seu like aqui embaixo. Cada like é como um abraço virtual, uma forma de dizer esta mensagem importa e de ajudar este canal a levar consolo para cada vez mais pessoas. E se você acredita, como Ana e como eu, que o amor é a força mais poderosa do universo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que provam que a vida vai muito, muito além do que os nossos olhos podem ver. Juntos, podemos construir uma comunidade de fé, esperança e amor eterno. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir esta mensagem hoje. Às vezes, um simples gesto pode ser a luz que ilumina o caminho de alguém que está perdido na escuridão.